Matéria especial desta edição, está já aberta, né, a inscrição, o período de inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado do Paraná, assim como para as fileiras do Corpo de Bombeiros. Recebemos aqui no estúdio o comandante do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, Tenente Aleixo, e também o soldado Fleitux, para falar sobre este concurso público. Por quê? Temos vagas para União da Vitória e é de extrema necessidade que aqueles que desejam então ingressar para a fileira do Corpo de Bombeiros escolham aqui a nossa região. A maioria dos atuais bombeiros que temos atendendo em União da Vitória não moram aqui, são de outras cidades, vêm de Ponta Grossa, vêm de Irati, e então acabam tendo um certo desgaste, né, em viagens, cada vez que tem que vir a trabalho, e até mesmo pelo conhecimento da cidade. Por exemplo, vem um bombeiro aqui de Ponta Grossa, ele não conhece na palma da mão o município de União da Vitória. Muitas vezes acaba tendo até dificuldade para encontrar uma determinada rua em bairros do município. Então, quem mora aqui pela região, União da Vitória, os municípios próximos, né, que o Corpo de Bombeiros também atende, seria muito mais fácil, e esses bombeiros que aqui atuam poderiam voltar para suas cidades. Então, você hoje vai conhecer um pouco mais sobre a profissão bombeiro militar. Acompanhe esta primeira parte da matéria. Tenente Aleixo, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à Jovem Pan, para a gente falar primeiramente do Corpo de Bombeiros, essa tão importante instituição, né, para começar já pelo respeito que a instituição ela recebe em todas as pesquisas, né, feitas aí com a população, sempre colocando o Corpo de Bombeiros, né, nas primeiras posições como uma das principais instituições de respeito. O que agrega tanto essa questão do Corpo de Bombeiros, né? Geralmente a gente usa aí termos como nossos anjos sem asas, né? Essa busca de salvar vidas e que faz com que cada vez mais as pessoas tenham esse anseio em entrar para as fileiras do Corpo de Bombeiros. Bom dia. Bom dia, Thiago. Primeiramente, agradecer o espaço disponibilizado aqui para a gente poder divulgar o concurso, né? Então, essa busca ali pelo trabalho, bombeiro militar, muitas pessoas têm essa aspiração em trabalhar nessa área, né? E muitas vezes o bombeiro acaba tendo essa visibilidade pela população, né? Essa aceitação, devido à característica do nosso trabalho, né? Então, a gente sempre vai estar trabalhando em situações onde as pessoas vão estar em situações de risco. Então, o bombeiro vai chegar ali para intervir, para fazer o salvamento, para fazer um resgate, e isso acaba repercutindo positivamente para a nossa instituição. Bom, e claro, nada melhor que falar do que é ser um bombeiro. A gente recebe aqui o soldado Fleitux, ele que é morador de União da Vitória, atua nessa unidade. Fleitux, para você até inspirar esses jovens, esses que estão fazendo sua inscrição, ou aqueles que ainda vão fazer sua inscrição depois de assistirem esse vídeo, o que é ser um bombeiro? Usando a sua experiência, como foi entrar para os fileiros dos bombeiros? Você já tinha algum familiar? Veio já algo de família, ou você foi, digamos, o pioneiro da família? O que te fez entrar para o Corpo de Bombeiros? Bom dia. Bom dia, Thiago, e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aí pela live do Corpo de Bombeiro. Eu era militar do Exército, né, e tive a oportunidade de fazer o curso de bombeiro voluntário ali que existe ali na Corporação de Porto União, Santa Catarina. Então eu permaneci ali por 5 anos prestando um serviço voluntário, né? Nas minhas horas de folga eu ia lá e acabei gostando da atividade, né? Eu já tenho militares na família, meu pai é da Polícia Militar do Paraná, se aposentou já na polícia, então eu já tinha essa referência do trabalho militar, mas não conhecia a atividade do Corpo de Bombeiro. E aprendi ali com o pessoal de Porto União, né? E na oportunidade, na ocasião, abriu o concurso público para o Corpo de Bombeiro do Paraná. Mesmo não tendo aqui na nossa cidade, na época ainda, eu falei, vou tentar, né? Tentar o concurso, e tive a felicidade de conseguir passar. E mais ainda, e mais sorte e mais felicidade em 2014, quando anunciou a criação do bombeiro aqui na nossa cidade, né? Então eu trabalhava em São Mateus do Sul na época e foi, digamos assim, foi um dos primeiros bombeiros do Paraná a ser transferido para a União da Vitória. E hoje me sinto realizado profissionalmente e ainda mais por estar prestando esse serviço tão importante para a população, né, e para a cidade onde eu nasci e me criei. Então é gratificante em todos os sentidos, né? A gente fala que não só, claro, você trabalha em prol de um salário, você tira o sustento da sua família, né, dessa atividade,
mas é um trabalho muito gratificante, né? Você consegue fazer além das suas obrigações, além do que você está sendo pago para fazer. Isso não tem preço. Bom, Aleixo, desde a última edição do concurso público que tivemos para o chamamento de bombeiros, muitos acabaram se aposentando, né, entrando aí para a reserva, e há um déficit hoje muito grande no quadro do Corpo de Bombeiros de todo o Paraná, inclusive aqui em União da Vitória, para que a nossa população possa ter em mente. Aqui em União da Vitória, por exemplo, quantos bombeiros seriam necessários para estar atuando aí, é claro, dentro das escalas, e qual que é a nossa realidade? Quantos bombeiros temos atualmente? Então, Thiago, primeiramente, passar um contexto sobre essa distribuição dos bombeiros, né? Então, União da Vitória é um quartel que abriu em 2014, e o último concurso do Corpo de Bombeiros, junto da Polícia Militar, é de 2012. Então, seria o primeiro concurso já com o quartel instalado no município. Então, assim como o Fleituc citou aqui, muitos dos bombeiros não da cidade vêm de outros municípios, né? Então, quem trabalha aqui na União da Vitória hoje vem de Ponta Grossa, vem de Irati, de Rio Azul, são municípios da região. Porém, os militares que moram aqui na União da Vitória são muito poucos, né? Então, voltando para o quantitativo agora, então, a União da Vitória hoje a gente tem um efetivo de 22 bombeiros, né, distribuído tanto nas funções administrativas e operacionais, dos atendimentos de ocorrências, do caminhão de combate a incêndios e também da ambulância. Nós temos aí uma demanda para quase 30 bombeiros, né, não temos esse número exato até por causa de outras distribuições em outros municípios, né, então o nosso trabalho é bastante dinâmico, né? Nós temos hoje aqui também, fazemos a gestão de um posto de bombeiros comunitários de General Carneiro, né, que faz parte da prefeitura de lá, assim como da nossa regional. Então aqui na nossa regional ainda temos o quartel de São Mateus do Sul, Irati e também Prudentópolis, né? Além da sede em Ponta Grossa com suas demais unidades. Bom, Fleituc, o bombeiro em si, quando ele acaba entrando para então essa importante instituição, ele tem ali uma função específica, por exemplo, tem só aquele bombeiro que atende no combate às chamas, outro que só atende na ambulância, ou realmente a gente chama aí a função bombeiro, tem que fazer de tudo um pouco. Como que funciona essa repartição dentro da instituição? Então, após a aprovação no concurso, né, em todas as etapas, é iniciado a escola de formação, né? Nós estamos aí no Corpo de Bombeiro por uma mudança, né? Antigamente se falava em escola de formação de soldado e passou a ser a escola de formação de praça. Ela vai contar com aproximadamente 1 ano e meio de formação. Então, nessa formação, esse candidato, né, que aprovar assim, aprovado, ele vai passar por vários especializações ali, ele vai aprender de tudo um pouco. Eu até costumo falar que é como se fosse um médico clínico geral, né? Ele faz a faculdade, ele aprende de todo o sistema. Só que no decorrer da carreira dele, ele vai fazendo algumas especializações. Então, o bombeiro formado, ele não é especialista em nada, mas ele trabalha em todas as atividades. Então, ele vai ser empregado em qualquer atividade. Ao longo da sua carreira vai existir cursos de especialização. Então até eu sempre falo, esses desenhinhos que a gente tem na farda, que o tenente tem na farda dele e eu tenho na minha. Então cada símbolo desse significa uma especialização desse militar. Então como o bombeiro existe várias áreas de atuação, então no decorrer da carreira ele vai migrando para aquela área que ele tem mais aptidão. Ele vai saber fazer tudo, mas ele vai ser especialista em determinadas áreas. Assim como a ambulância, né, vai se especializar em socorrista, guarda-vida para atividade da praia, né, de salvamento. Existe agora cursos para atividade de combate a incêndio, então vai ter um curso que vai deixar ele capacitado e especializado nessa atividade. Então o bombeiro, o legal do bombeiro é isso, que ele vai propiciar você ir se especializar onde você melhor se achou dentro da corporação. Então claro que você chegando numa unidade menor interior, você vai acabar fazendo tudo, mas você pode se especializar na área que você mais gostar, digamos assim. Que bacana essa profissão. Bom, e para esse concurso que estamos agora com as vagas abertas, são quantas vagas, tenente, que temos a nível de estado? E claro, a pergunta temos vagas aqui para o nosso município? Então, Thiago, o concurso ao todo são 2.400 vagas para todo o estado. Dessas 2.400 vagas, são 2.000 para a Polícia Militar e 400 para o Corpo de Bombeiros.
Relativas à nossa região de União da Vitória, então o Corpo de Bombeiros hoje ele é dividido em regionais, 3 grandes regionais em todo o estado. Então a primeira região de Curitiba, a segunda região de Londrina e a terceira região de Cascavel. Dentro dessas regionais temos os municípios, né? Então o nosso município de União da Vitória hoje está inserido na primeira regional, que seria o primeiro comando regional do Corpo de Bombeiros. No primeiro comando do regional do Corpo de Bombeiros nós temos 100 vagas disponíveis. Então dessas 100 vagas o pessoal vai ser distribuído nos municípios que pertencem aqui para a região de Curitiba, né? Temos uma grande demanda, né? Nós seremos atendidos, não temos ainda o número certo de bombeiros, mas com certeza o pessoal que for de União da Vitória, que mora no município e tem interesse em trabalhar aqui, a gente consegue trazer para cá. Até porque grande parte dos bombeiros que aqui trabalham, eles são de outros municípios. Então esse pessoal também precisa voltar para casa para que os que são daqui consigam vir também, né? E agora, na hora de fazer a inscrição, já a gente vai falar dos requisitos, né, para que você que quer ingressar nas fileiras do Corpo de Bombeiros, mas na hora de fazer a inscrição, ele faz uma espécie de uma inscrição geral e depois feitas as etapas para onde que vai, ou já no ato da inscrição ele tem a opção de escolher para que área do estado ele quer atuar? Então, Tiago, no ato de inscrição está sendo divididos em três CRBMs, que a gente fala, né? 3 região de bombeiro militar. Então, o candidato que quer trabalhar na região, mais precisamente em União da Vitória, ele deve se inscrever para o primeiro CRBM. Uma coisa que a gente sempre fala para o candidato é que ele leia atentamente o edital. O edital é as regras do concurso, é onde ele vai poder se amparar legalmente, né? É a lei do concurso público. Então, quando ele for fazer no ato da inscrição, ele vai precisar se inscrever para o primeiro CRBM, que tem a sede em Curitiba. Então, o pessoal até vai achar meio estranho, mas Curitiba, é que a nossa região de União da Vitória pertence, né? O nosso comando regional, ele pertence a Curitiba. Então ele vai ter que se inscrever para essas 100 vagas do primeiro CRBM. Aproveitando, né, que tem muitos seguidores nossos aí, provavelmente pessoas que estão nos ouvindo, a dúvida também na questão da Polícia Militar. Então a Polícia Militar já é diferente. A Polícia Militar é o 4º CRPM, a quarta região da Polícia Militar, com sede em Ponta Grossa. Então, se você, candidato, quer se inscrever para trabalhar na região de União da Vitória, na Polícia Militar você se inscreve no 4º CRPM, com sede em Ponta Grossa. E para o bombeiro, quero ser bombeiro, quero trabalhar em União da Vitória, você tem que se inscrever para o primeiro CRBM, com sede em Curitiba. Aleixo, agora dos requisitos, para mim ser bombeiro, quais são esses requisitos que eu tenho que seguir? Tem a questão até da idade máxima, né, para ingressar nas fileiras. Isso, vamos ver que eu falei tudo certinho no edital para a gente não pular, mas além da aprovação no concurso público, né, então temos a questão no ato da inscrição, no primeiro dia que foi aberta as inscrições, o candidato deve ter no máximo os seus 30 anos, deverá ter sido aprovado em todas as fases do concurso, né, assim como eu já citei, ter nacionalidade brasileira, estar em quite com suas obrigações eleitorais, então ele não pode ter nenhuma pendência ali relativa à situação eleitoral dele. Também as suas obrigações relativas ao serviço militar, então lá o jovem que fez seu alistamento, pegou a dispensa ou mesmo acabou servindo, ele deve comprovar essa situação. Comprovar a situação de conclusão do ensino médio, através da apresentação do diploma. Claro, essas apresentações e documentações, elas são comprovadas e devem ser apresentados os documentos depois da aprovação no certame da prova escrita, né? Então ali que vai ser comprovado esse tipo de situação. Questão de ter no máximo 30 anos na data do primeiro dia de inscrição. Foi dia 1º/4, né? Isso, dia 1º de abril. E também não pode ter completado 31 anos no primeiro dia das inscrições. Então, essa situação. Tudo que a gente está falando aqui está no edital. Então, além do que a gente fala aqui, o candidato que tiver interesse, ele tem que pegar o edital e ler item a item para comprovar se ele se enquadra nessas situações e tem ali as condições mínimas para ingressar. Também existe a situação ali, depois até o Fletux pode falar um pouquinho dos testes específicos, né? Então, além da prova escrita, nós temos os exames médicos, os testes psicológicos, a pesquisa social e também os testes físicos. A gente pode detalhar um a um na sequência, né? E também uma situação nova aí desse concurso também possuir a Carteira Nacional de Habilitação, né? Então, é o item novo aí que foi inserido no concurso, mas acho que não é tão difícil aí de ser
conseguido pelo candidato no caso da aprovação, né? Porque existe ali um tempo entre as chamadas, né? É feita a prova escrita, depois são feitas as chamadas, então cada uma daquelas fases que eu citei ali, o candidato vai tendo um tempo hábil ali para conseguir providenciar, né? Até essa questão dos testes aí que o comandante citou, muitas vezes a pessoa que vai fazer a inscrição, ela pensa, puxa, mas é difícil, olha só quantos testes. Bom, Freitas, você que passou por isso já, pode até dar uma noção já para ser candidato. Quais são esses testes e o que tanto é exigido neles? Tiago, até é uma boa pergunta essa que você fez, né, sobre a questão dos testes. Parece ser difícil, mas não é impossível, né? Assim como você tem que estudar para fazer a prova, você também tem que treinar. Eu sempre falo assim que o estudo para você fazer a prova escrita é a mesma coisa do treino para fazer o teste físico. Então você tem que sempre trabalhar com essas duas possibilidades. Você tem que estudar para passar e tem que treinar como se tivesse passado. Então você tem que fazer sempre ao longo dessa preparação, você tem que fazer as duas coisas, né? Não adianta só você estudar e deixar para fazer depois que saiu o resultado, depois que eu fui aprovado, aí que eu for convocado eu começo a treinar. Não, você já tem que começar a treinar agora. Já tem que começar a treinar desde já, porque se você deixar para a última, né, depois que você for convocado, eu acredito que daí sim, isso aí acaba complicando um pouco. Ele vai ser mais tranquilo. Mas a questão dos testes, então, do Corpo de Bombeiro, ele é dividido em duas etapas, né? Ele os testes físicos e os testes específicos, né, para o Corpo de Bombeiro. Então a primeira etapa é o Chauffe Terrain, que é um teste de velocidade, né? Você ir pegar uns taquinhos, voltar. Então ele é um teste que é uma distância de 9,14 m, tem 2 taquinhos à frente, e você tem que ir lá e buscar eles e fazendo um tempo ali relativamente para que isso gere uma pontuação, né? O teste é feito baseado em uma pontuação para você passar. Depois vai ter a corrida de 12 minutos, né? Então você tem que uma corrida aí de 12 minutos e atração em barra fixa, a famosa barra, né? Você fazer a barra. Isso é o primeiro teste. A corrida dos 12, você vai ter 12 minutos para fazer 2.400, então 2.400 metros não é uma coisa assim, nossa, tão difícil, são 12 minutos, só que tem que treinar, né? Você tem que treinar para você chegar lá sobrando. Então quando você passa você faz esse primeiro teste, você passa nesse teste físico, você vai para os testes específicos do Corpo de Bombeiro, que daí vai ser o mergulho, né? Então é um mergulho aí de 3 a 4 metros de profundidade, você tem que mergulhar e pegar 3 objetos no fundo dessa piscina, né? O teste é feito em piscina. Normalmente são bolinhas, aquela bola de sinuca, né? Do jogo de sinuca vai estar no fundo da piscina, balizado, você tem que mergulhar e pegar esses 3 objetos que estão lá no fundo e apresentar para o avaliador. Feito isso, existe o deslocamento em meio líquido. Então já é colocado, a nossa natação, mas eles já colocam deslocamento porque não tem uma natação específica, uma específica. Então você pode nadar o nado de rio, pode nadar o crawl, pode nadar o borboleta, o que você quiser. No meu teste eu vi colegas lá que nadaram de costa, então você tem que deslocar 100 metros em até 2 minutos e 10 para ser aprovado. Então você tem que fazer essa natação de 100 metros. Depois existe uma transposição de uma trave suspensa. Então 6 metros de altura por 6 metros de comprimento, e você tem que fazer como se fosse uma trave mesmo. Você tem que fazer essa transposição para ver se o candidato, né, tem receio de altura ou não tem. E por fim, existe uma simulação de resgate. Então como que é essa simulação de resgate? O candidato vai pegar um boneco de aproximadamente 70 quilos e ter que arrastar esse boneco por 25 metros. Então são testes específicos, mas não são assim testes tão difíceis. Se o candidato treinar um pouquinho lá, com certeza ele vai ter a aprovação. Queria fazer só um adendo aí no que o tenente falou sobre as inscrições, que uma coisa que a gente estava falando sobre os critérios, os requisitos para ser bombeiro, isso é na data da posse. Então, se hoje você não tem 18 anos, se hoje você não tem habilitação, você pode prestar o concurso, tá?
na data da posse, quando você for convocado lá para você assinar o livro da tua entrada no Corpo de Bombeiro, aí sim você tem que apresentar todos esses documentos que a gente falou, conclusão de ensino médio, ter que ter a habilitação, ter que ter mais de 18 anos. Então, você que está ali com 16 anos, com 17 anos, e você quer quer tentar fazer a prova, você pode se inscrever. Aí, se você passar na data da posse, você tem que apresentar os documentos que foi dito aqui. Então, eu tenho muita gente que está ainda terminando o ensino médio. Então, é uma boa oportunidade você tá terminando o ensino médio e você tentar a prova, né? Então, se você passar, termina e consegue entrar aí tranquilamente. Só reforçando a situação que o Fleitux falou agora dessa questão da idade, Thiago, inclusive aconteceu comigo. Eu, quando passei, eu fiz todas as etapas com 17 anos, né, estava finalizando ali o ensino médio, e por uma diferença de um mês ali eu acabei entrando, né? Então consegui cumprir todas as etapas. Quando terminaram os certames ali do concurso, completei os 18 e coincidiu ali com algumas semanas do início da admissão para iniciar a escola de formação, né? Bom, e qual que é a banca organizadora, o site, né, que a pessoa possa fazer a inscrição e também analisar aí o edital? Então, dentro da Universidade Federal do Paraná existe um núcleo que faz os concursos, né? Então, o edital ali você pode estar procurando ali pelo www.nc.ufpr.br. Então, se você entrar nesse site, né, já vai estar lá logo na primeira página lá o símbolo da Polícia Militar, e você entra ali, já consegue fazer sua inscrição, já consegue ter acesso ao edital, né? Mais uma vez eu falo para quem está nos ouvindo e está nos acompanhando pela live, leia o edital. Dentro do edital existem muitas informações importantes, né, para que o candidato possa cumprir, né, e não ter reprovação, né. Eu acho que o mais triste que pode acontecer é o cara passar na prova e depois lá na frente perder uma etapa do certame por não ter lido o edital. Então você pode entrar no site ali da UFPR e fazer sua inscrição, né? Lembrando que a inscrição ela vai até o segunda-feira, dia 4. Então já está terminando aí, são os últimos dias para você fazer a sua inscrição. Taxa de inscrição, comandante, qual é o valor? E também, existe isenção para essa taxa ou esse ano todo mundo aí vai ter que pagar o valor? Então, Thiago, a gente já está com as inscrições abertas há cerca de um mês, então elas já finalizam no dia 4 de abril, segunda-feira, né? Então já está na última semana. A situação da isenção, ela já acabou o período que poderiam ser feitas as solicitações. Existia a possibilidade, sim, porém o período de solicitação dessa isenção já finalizou. Aos candidatos que ainda tiverem interesse, consigam ali fazer o pagamento da taxa. A taxa da inscrição é de R$100 e vai estar disponível ali no próprio site onde está disponível o edital, né, do núcleo de concursos da UFPR, e vai estar disponível lá também a questão do valor. Mas é R$100 o valor da inscrição. Você tem mais alguma informação adicional que queira colocar sobre questão do salário, carreira? Então, Thiago, falar só um pouquinho sobre a questão da nossa carreira, né? Então, após o candidato aprovado, ele vai, como eu já tinha citado, ele vai passar aí aproximadamente por 1 ano e meio de formação de escola, e durante essa formação, existe um auxílio, né? Uma bolsa formação. Então, durante esse período, o aluno, né, a soldado do Corpo de Bombeiro, ele vai ganhar aproximadamente R$ 1.900, né, durante esse período, como um auxílio. Então, você passou no concurso, foi convocado, você já começa a receber, já começa a ter esse auxílio. E após a sua formação, após o ato ali de promoção a soldado primeira classe, aí você passa aí a ganhar aproximadamente 4.200, né, reais. E ao longo da carreira existem as promoções, como você bem citou, né? Hoje o Tenente Aleixo aí, ele é do mesmo concurso que eu fiz, porém ele fez um novo concurso que é para uma outra área ali, que é para os oficiais do Corpo de Bombeiro. Mas dentro da carreira de soldado você tem a probabilidade de ir a outras graduações, né? Cabo, sargento. Então tudo vai depender do seu mérito, né?
o seu esforço pessoal, né? Então, dentro da carreira, a faculdade, se você fazer, vai contar pontos, os cursos de especialização vai contar ponto, para que você, quando abram essas vagas aí para promoções aí, as graduações superiores, você consiga disputar elas. Então, a questão da quantidade de anos de trabalho ainda nós estamos aí meio incerto, né, por causa dessas reformas aí da Previdência. Até foi uma pergunta que normalmente as pessoas nos fazem: mas quanto tempo que é o trabalho, com quantos anos que você fica na atividade? Então até então eram 30 anos, né, de serviço, podendo ficar até 35 anos dentro da atividade, né? Hoje a gente já não tem certeza disso, né, Tenente? Nós estamos passando por algumas mudanças. Então, as pessoas que estão entrando, a gente não pode confirmar que permaneça dessa forma. Mas como eu falei, é um serviço bem gratificante, é um serviço que traz uma diferença, né? Não só para quem está prestando, mas para quem está recebendo. Então, você que tem aí pretensão de fazer o concurso, seja ele para polícia ou seja para bombeiro, se esforce, estude bastante. Nós já estamos com mais de 110 mil candidatos inscritos, né? Claro que isso para as duas vagas, tanto para soldado da polícia quanto do bombeiro. E não existe o impossível, né? A prova disso é que eu estou aqui hoje, soldado Fleitux, né? Consegui passar, tá aí o tenente também, que com seus 17 anos aí prestou o concurso, passou, né, tenente? E tá aí em União da Vitória. E os nossos colegas aí de fora estão ansiosos pelos novos aprovados de União da Vitória, né? Porque eles querem voltar para casa e só vão poder se os nossos candidatos da região passarem. Realmente, até agora, para a gente finalizar, eu gostaria, comandante, que você fizesse um convite para os nossos jovens, para quem tem essa idade limite de ingressar nas fileiras do Corpo de Bombeiros, morador de União da Vitória, que mora aqui nos municípios vizinhos, que tem, então, essa condição de estar atuando aqui, que você fizesse um convite oficial para eles, né, que prestem esse concurso, analisem, claro, todas as questões. Vai pensar na questão financeira, obviamente, mas é uma profissão onde você tem estabilidade, e como aqui o Fleitux falou, está passando por uma questão de reforma agora, mas muitos nem pensam na questão de entrar para a reserva remunerada. A gente tem até o exemplo aqui do Corpo de Bombeiros de Porto União, o MAFRA, né, que olha por quantos anos estava prestando serviço, então, à guarnição, porque é um serviço gratificante, está fazendo algo ao seu próximo, além, é claro, da questão financeira, profissional para você. Então, Aleixo, se fizesse o convite para esses jovens aqui de nossa região. Então, Thiago, estender aí que todos que tenham interesse em trabalhar com a gente aqui, se inscrevam no concurso, tentem, claro que se capacitem para isso, né? Estudem, corram atrás, façam os treinamentos, assim como o Fleitux falou ali, os testes físicos, eles não são um teste tão difícil, mas também ele exige ali um certo nível de treinamento, né? Uma dedicação mínima ali para conseguir concluir as etapas. E a gente quer trabalhar com pessoas que sejam da região, que trabalhem aqui, que sejam dos municípios em torno da própria União da Vitória. Então, só o quartel da União da Vitória hoje atende o General Carneiro, Cruz Machado, Bituruna, Paula Freitas e Porto Vitória, né? Além da nossa sede aqui em União. Então, você que mora nesses municípios, ou próximo, ou tem a intenção de morar aqui, que venha, preste o concurso, se capacite para isso e venha trabalhar conosco, né? A gente quer pessoas boas que trabalhem com uma boa intenção ali no nosso quartel, a fim de atender de maneira excelente, com eficácia, a população de União da Vitória, né? Fleitux, da mesma forma, gostaria que você fizesse então esse chamamento aos nossos jovens para que eles prestem esse concurso, aproveitem o prazo, não percam esse prazo que já está se findando e que possam ser em breve um colega aqui do Fleitux aqui na nossa corporação. Estamos ansiosos para isso, né? Trabalhar com pessoas que são da cidade, isso acaba melhorando muito, né? A questão do nosso atendimento. Nada melhor que você trabalhar na sua casa, né? Em casa. E tendo em vista isso, Thiago, até uma informação importante que a gente acabou deixando de falar, há possibilidade, dependendo do número de inscritos da região, que a realização da prova seja em União da Vitória. Então é o universo conspirando a favor da nossa região aqui, né? Então, se existir um número grande de inscritos da nossa região,
haverá prova em União da Vitória, então não vai precisar nem se deslocar para outra cidade para a realização da prova. Teve uma pergunta na nossa live aí também, gostaria de responder, aproveitando a oportunidade. A escola da Polícia Militar, provavelmente exista a escola aqui em União da Vitória, então para quem passar, fazer a escola aqui, e para o Corpo de Bombeiro normalmente é feito em Ponta Grossa, né? Para a nossa região a escola é feita em Ponta Grossa. Há a possibilidade de fazer em um outro núcleo, né? Não é certeza, que é mais próximo, mas ainda não tem nada concreto ainda, então para a polícia vai ter, provavelmente tem escola em União da Vitória, e para o Corpo de Bombeiro possivelmente vai ter escola em Ponta Grossa. Então você que tem vontade de entrar, né, na carreira militar, principalmente do Corpo de Bombeiro, venha, né, faça a prova, passe, que nós estamos ansiosos e aguardando aí para nós dividirmos a ocorrência, dividirmos as alegrias e as tristezas aí junto, né? E estar sempre aí presente através das mídias, mostrando sempre esse trabalho importante que é feito pelo Corpo de Bombeiros nos salvamentos mais diversos que são realizados. Bom, quero deixar aqui os microfones da Jovem Pan sempre à disposição e agradecer a disponibilidade do tempo de vocês, de virem até aqui e sanar essas dúvidas tão importantes e fazer esse convite para a nossa juventude, em especial aqui da região de União da Vitória. Aleixo, muito obrigado. Tiago, eu que agradeço e também deixo o quartel à disposição tanto da Rádio Jovem Pan, assim como os candidatos que quiserem conhecer a nossa estrutura e também tirar outras dúvidas relativas ao concurso, a gente está à disposição. Obrigado. Leitor, que esse mesmo modo, obrigado pela parceria de sempre, os nossos microfones sempre à disposição aqui dessa tão importante corporação que é o Corpo de Bombeiros. Nós aqui do Corpo de Bombeiros que agradecemos, Tiago, a oportunidade dessa divulgação tão importante, e das palavras do Tenente Aleixo eu faço as minhas aqui. Nós estamos lá à disposição para qualquer dúvida. Existem as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Procura lá Bombeiros UVA, e tiver alguma dúvida aí, pode mandar nas redes sociais, na medida do possível a gente vai respondendo. Mais uma vez, obrigado. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.